Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui, onde eu vou falar sobre 5 livros que vão mudar a tua vida. Eu sou um leitor assíduo desde os meus 15 anos, eu comecei a ler e não parei mais. Eu gosto muito de ler, hoje eu consumo livros tanto físico como digital e também eu escuto audiolivros e em algum momento eu vou falar sobre isso para vocês. Mas hoje eu decidi escolher 5 livros que vão mudar a tua vida, livros que eu li, que me fizeram bem e que eu quero passar para vocês. Então eu escolhi basicamente 5 livros, um de cada categoria. E eu vou começar com o primeiro, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro aqui, ele é incrível para quem? Para quem tem problema com relacionamento, não consegue se dar bem com as pessoas, briga, não consegue entender o que o outro fala, não consegue fazer amigos, tem dificuldade de se soltar. Cara, esse livro é um manual prático de relações humanas. Eu tô lendo outro livro que é A Arte de Ler Mentes, que é muito bom nisso, mas o Dale Carnegie é legal porque ele explica com historinhas, com princípios. Então, tipo, se tu pegar o livro e anotar cada capítulo a lição, cara, tu já vai mudar muito, muito, muito a tua percepção sobre as pessoas. Esse livro me ajudou na época que eu estava no ensino médio, me ajudou quando eu entrei na faculdade, que eu não conhecia ninguém, conhecia tipo 2 pessoas na cidade que eu morava, e depois acabei conhecendo muita gente, e me ajuda até hoje em fazer rapport, e conversar e me conectar com meus clientes quando eu converso com eles. Então esse é o primeiro livro da minha lista. O segundo livro da minha lista aqui para vocês é o Fora de Séries. Esse livro é para quem quer, cara, fazer sucesso, certo? Como assim fazer sucesso? Sim, cada pessoa, se tu está assistindo esse vídeo, quer fazer sucesso em uma área da sua vida. De repente para ti é na área do trabalho, de repente pode ser na área dos relacionamentos, pode ser um atleta, pode ser um músico, pode ser uma pessoa que queira melhorar alguma coisa na tua vida. Esse livro é a chave. Por quê? Porque ele fala sobre a prática, sobre você dar o seu máximo, sobre você se dedicar a alguma coisa há muito tempo. Então, esse livro vale muito a pena. Fora de Séries, Outliers, do Malcolm Gladwell. Eu ouvi falar nele quando eu fiz minha formação em coaching no PPC e eu acabei lendo ele ano passado. Foi nas minhas férias do ano passado. Eu estava na praia em Torres, eu estava lendo esse livro. E o que é esse livro, qual é a sacada, que esse insight que esse livro me deu? Esse livro me deu muito sobre negócio de praticar. E foi muito interessante porque a partir disso aí eu comecei a praticar e de fazer muitos vídeos, não só na minha prática de trabalho diária. Eu me lembro que na época eu li 1000 páginas, né, porque eu queria melhorar minha leitura. Depois 1000 páginas no mês, eu uso isso para música, para eu aprender música, para tudo. Então são princípios, são histórias muito interessantes, cara, que vale muito a pena se tu quer fazer sucesso em alguma coisa. Depois vem outro livro muito legal que muita gente vai dizer assim: ah, o melhor livro para te entender a tua mente e tal é o Inteligência Emocional. Mas eu tenho a minha controvérsia, tá? Que é esse livro aqui, ó, Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Eu gosto muito do Inteligência Emocional, já li, tenho ele aqui. É um livro complementar, mas se tu quer entender como é que é o funcionamento da tua mente de uma maneira simples, prática e que tu faça mudanças na tua vida, Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Esse livro, eu conheci ele em 2015, quando eu fui fazer RPG, que é uma terapia com fisioterapeutas para a coluna, e eu vi esse livro na mesa da minha fisioterapeuta. E eu perguntei para ela, né? E eu falei, e ela falou: "Bah, esse livro aqui é muito legal". E eu falei que eu tinha lido O Desperto Gigante Interior, que é outro livro do Tony Robbins. E ela falou: "Não, leu O Poder Sem Limites". E eu lembro que eu baixei o livro e tal, e só que eu não li. E quando virou, né, quando virou 2016 para 17, que eu tinha que começar a trabalhar e tal, eu comecei a ler esse livro. E eu me lembro que eu li nas minhas férias, entre a faculdade e começar a trabalhar. E cara, aquele livro me deu uma força, um up muito grande. Por quê? Porque
ele ensina como funciona a tua mente, tuas motivações, e não só isso, mas ele passa exercícios, ele passa coisas para te fazer com a tua mente, com pensamentos, com meditações que, cara, te faz mudar muita coisa. Eu na época, cara, eu me lembro que eu mudei muito dos meus valores, das coisas, aprendi muito sobre mim lendo esse livro. Então eu acabei lendo ele de novo, um ano depois, e eu leio ele às vezes, sempre quando eu coloco uma lista de livros para ler, ele tá lá. Né? Então é um livro muito legal, Tony Robbins, O Poder Sem Limites. Aí esses aqui eu tenho fisicamente. Agora eu vou falar mais 2 livros, que um tá lá em cima com meu irmão e o outro eu não sei onde é que tá porque eu na verdade me emprestaram ele. Que são 2 livros, um é sobre produtividade e o outro é sobre dinheiro. E o sobre produtividade eu vou deixar aqui, é o Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro, mais ou menos 60% dele tu consegue utilizar ele hoje, porque o resto vai falar sobre coisas, tecnologias antigas e questões mais que não tem muito a ver com hoje, com a nossa realidade. Mas 60% desse livro fala sobre como você priorizar e saber utilizar o melhor seu tempo. Então eu me lembro que, cara, eu era um cara que trabalhava tipo 12 horas por dia, mas eu trabalhava tipo numa maneira que eu tava muita carga e pouco resultado. E depois que eu li esse livro, cara, eu comecei a priorizar e a melhorar muita coisa e chegar no método de produtividade que eu tenho hoje, graças a esse livro, graças ao princípio desse livro. Então ele é um princípio muito legal, que é trabalhe 4 horas por semana, e basicamente ele vai falar sobre várias coisas que tu vai fazer, vários pontos que tu vai fazer, que vai cortar o teu tempo de fazer coisas muito trabalhosas ou coisas que de repente não vão te gerar resultado e focar só no que vai te trazer o resultado. E por último, não menos importante, é o livro, né, sobre finanças. Então, cara, eu já li muito livro sobre finanças, mas para mim o melhor, e independente do teu nível, se tu é um cara muito bom em finanças ou o cara que precisa mudar finanças porque está muito ruim, é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro do T. Harv Eker é um livro muito legal porque ele fala não só da parte de como se organizar financeiramente, mas a parte do pensamento sobre o financeiro, pensamento sobre a grana, como tu muda. É um livro simples, prático. Tu lê ele, cara, eu li ele, às vezes que eu li numa tarde, ou numa noite, né, menos de uma noite, assim. Ele é muito interessante, ele me ajudou muito, eu tinha não sérios problemas, mas eu tinha problemas crônicos na questão financeira, e depois que eu li esse livro, cara, mudou muito meu financeiro, minha forma de pensar sobre dinheiro, minha forma sobre cobrar, tudo mudou graças a isso. Eu me lembro que quando eu li, depois eu coloquei em prática, eu consegui poupar muita grana, mesmo com as coisas que eu aprendi nesse livro. Então, se essas dicas te ajudaram, se esses livros, né, fizeram sentido para ti, se tu for, né, utilizar esse livro, pode clicar aqui embaixo no curtir, te inscreve aqui embaixo e não esquece de te inscrever no meu canal. Beijo pra vocês e até a próxima!